Continuamos a percorrer o país de norte a sul, a caminho das eleições autárquicas, nesta mega operação em que trazemos até si o debate sobre o seu concelho. Na próxima hora vamos olhar para o município de Águeda, capital da bicicleta, para os problemas, para os desafios, mas sobretudo para as propostas dos candidatos à presidência da sua autarquia Águeda. Para este debate convidámos todos os candidatos com representação na Assembleia Municipal e apenas o atual autarca, que se recandidata a um terceiro e último mandato pelo PSD-MPT, declinou o convite. Está connosco Francisco Vitorino, candidato pelo PS, e também Antero Almeida, candidato do CDS, a quem agradeço a presença e a vossa disponibilidade. São os dois recandidatos, não são novidade, são bem conhecidos da população e do eleitorado de Águeda. O Francisco Vitorino voltou a ser a aposta e a escolha do PS para a autarquia nestas eleições. É o renovar da confiança em si? Antes de mais, cumprimentar o meu companheiro de painel, cumprimentar a todos quantos lá em casa nos veem. É um prazer estar aqui e participar. Enfim, lamento a ausência do candidato do PSD-MPT, mas pronto, é o que temos, debatemos os dois e muito bem. Sim, é o renovar da confiança e eu estou grato ao Partido Socialista por ter renovado a confiança em mim. Eu, enfim, já fui Presidente da Assembleia Municipal, enfim, tenho também um passado e um conhecimento muito grande do Concelho e, enfim, e uma envolvência grande com o próprio tecido social e económico do Concelho. Conheço bem as famílias, sou, enfim, pela minha profissão, sou professor, sou diretor de escola e, portanto, entendeu o partido e eu também que a escolha seria natural e cá estou. Muito bem. Antero também é um repetente nestas eleições de 2025. Foi candidato em 2021 pelo CDS e fez regressar o partido também ao Executivo Municipal. Desta vez, acredita que pode ter um resultado melhor nas eleições? Olá, desde já cumprimentar-vos, quer a Mariana, quer também ao Francisco Vitorino, também todos lá em casa. Tenho de agradecer o convite e saudar esta nova iniciativa. Nos tempos que correm, os desafios da comunicação social são muitos e creio que este projeto novo, a quem desejo desde já toda a sorte do mundo, é muito positivo e é ótimo estarmos aqui num cenário tão lindo como este. Mas sim, respondendo diretamente à sua pergunta, creio que sim, apesar de sermos os dois, aliás, são bastante repetentes até na corrida à Câmara, mas eu quero acreditar que, usando um chavão, o caminho faz-se caminhando. Eu creio que com a crise de confiança que há na política em geral, é importante criar confiança nas pessoas e a confiança demora tempo a criar-se. Obviamente, no meu caso particular, é mais difícil num partido mais limitado, com os problemas a nível de implantação a nível nacional, não os vamos aqui escamotear, mas creio que aqui sou a personificação de um outro chavão que nas autárquicas o que conta são as pessoas. E eu quero acreditar que as pessoas se revêem na minha forma de estar na política, na vida, porque a política é só uma das áreas da nossa vida, e acredito que paulatinamente, com confiança, as pessoas vão se apercebendo das minhas intervenções, das minhas ideias, da forma como estamos para a política, e sim, a expectativa é essa, é reforçar, quer das juntas de freguesia, na Assembleia Municipal e também na Câmara, reforçar a representatividade do CDS. Sim. Muito bem, pedi agora aos dois um diagnóstico do Concelho de Águeda. Começamos por si, Vitorino, por favor. Sim. É simultaneamente difícil e fácil fazê-lo, não é? Porque é difícil porque as áreas são tantas, não é? Onde podemos analisar e tentar perceber o que não foi feito e o que é urgente que se faça. E ao mesmo tempo é relativamente fácil porque há áreas que são por demais evidentes onde o trabalho que tem sido desenvolvido não responde de modo nenhum àquelas que são as expectativas das populações e também ao desenvolvimento do Concelho. Porque depois já vamos entrar nas temáticas. Muito simplesmente, há temáticas que são fundamentais para mim,
3 ou 4 que são primordiais. Desde logo, a habitação. É uma área onde, enfim, é uma realidade que não é exclusivamente nossa, mas onde a Águeda perdeu nos últimos 4 anos, verdadeiramente 4 anos. Não é? Portanto, nós perdemos tempo, uma estratégia local de habitação que não saiu quando deveria ter saído. Que não foi executada. Que demorou a sair e quando saiu não foi executada, não está a ser executada com a rapidez que deveria. A saúde, que é uma área também, como toda a gente sabe, que é uma área também frágil no país e também no nosso concelho. As famílias, de um modo geral, enfim, o apoio às famílias. Nós estamos num concelho e numa gestão camarária muito à moda antiga, onde o botão e o alcatrão ainda são pedra de toque num pseudo-desenvolvimento que não é aquele que hoje o país precisa, por muito importante que seja o alcatrão e o botão. Mas apostar nas pessoas, apostar na infância, apostar na natalidade são apostas de futuro e, portanto, quando estamos a cuidar das pessoas, estamos a cuidar do futuro. E isso não tem sido feito. Isto só para lhes dar 3 ou 4 exemplos. E já vamos às medidas concretas para essas áreas que são imensas. Queria também ouvir o diagnóstico do Antero, do CDS, mais real e mais atualizado do Concelho de Águeda. Bom, nós aqui, correndo o risco de algum unanimismo, até porque temos sido, quer o CDS, quer o PS, temos sido a força da oposição na Câmara Municipal, o PS com 2 vereadores, o professor Vitorino não assumiu a vereação sem pelouros. Eu tenho estado nestes 4 anos que passaram, acabo por ter pelo menos 2 reuniões de Câmara por mês, onde podemos discutir vários temas, e a verdade é a discussão cívica em Águeda é difícil, é quase inexistente. Mas feito este introito, há aqui 2 ou 3 questões onde eu tenho insistido genericamente para depois irmos ao concreto. Exatamente. Genericamente, a questão do urbanismo parece-me evidente e o professor já referiu, por diversos motivos, porque é uma chave de desbloqueio para a Águeda. A Águeda é um concelho muito industrializado, há muito tempo, é uma das suas mais-valias, e de pouco nos adianta ter muitas empresas em Águeda se depois não temos onde pôr as pessoas a viver. Se não há habitação, é muito difícil e possivelmente já está a ser preparada naquela política antiga, como referia bem o professor Vitorino, novas promessas, que agora é que é, mas eu por acaso trouxe até aqui uma entrevista de 2021 na ressaca das eleições autárquicas. O atual Presidente elegemos a área da habitação como uma prioridade. É uma entrevista muito linda. O facto é que 4 anos passaram e tirando... E aí ambos estão de acordo que nada foi feito nesta área? Não, basta ver as dotações orçamentais de ano para ano, o que é que a Câmara prevê com compra de terrenos ou habitação, seja o que for, e são verbas, recentemente estão orçamentados 500 mil euros ou coisa que o valha para compra de terrenos, mas pouco ou nada tem sido feito. Temos a questão do Alcatrão é curioso, eu costumo usar uma expressão que é agradecer a um político por colocar Alcatrão é como agradecer à máquina multibanco por nos dar dinheiro, porque é uma coisa da mais elementar justiça para quem paga IUCs, IMIs, etc, etc. Temos um grave problema de estacionamento na cidade de Águeda, temos a questão de apoio às freguesias, que o Presidente atual arroga-se que é dos que mais apoia, mas a verdade é que as verbas são sempre insuficientes porque o custo de vida aumentou e não foi acompanhado só recentemente, houve ali um apoio extraordinário agora na véspera das eleições. Ou seja, e há aqui diversos temas. Apostamos muito, em traços gerais e para concluir, apostamos muito, e é uma tecla que eu tenho batido muito, apostamos muito na parte turística, digamos assim, o que nós na discussão em Águeda dizemos, as festas, temos o Gitada, que não deixa de ser importante, tem a sua importância, é um facto, conseguimos trazer as pessoas, mas depois quem vive lá 365 dias por ano sente as agruras da falta de estacionamento, do trânsito caótico, da falta de apoio numa série de coisas, da recolha de lixo deficiente, etc. Ou seja, há uma série de áreas que para quem vive lá pouco ou nada importa. Quem nos visita fica muito agradado, porque é uma cidade muito agradável quando vão lá nas festas. E o foco da minha intervenção
é sempre pelos agredenses, porque é por eles que eu me candidato. Gosto muito de... E são eles que votam, que hão de votar num de vocês. Já que estão de acordo nesta questão da habitação, eu gostava de saber as medidas que propõem no vosso programa eleitoral nesta questão da habitação. Sim. Vitorino, por favor. Muito bem. Vitorino, exatamente. Ora bem, nós precisamos, de facto, de mexer na estratégia local de habitação e nós comprometemos-nos a fazê-lo nos primeiros 3 meses de mandato, de maneira a tornar a estratégia mais operativa. E, portanto, aquilo que defendemos é que a ideia de que o setor privado só por si resolve o problema da habitação, hoje está provado que isso não acontece, porque senão já teria acontecido e a nível nacional é um problema gravíssimo. E, portanto, os poderes públicos têm, efetivamente, de mediar aqui este problema e as câmaras municipais, naturalmente, há apoios para isso e é preciso apostar na aquisição de terrenos e na construção pública de habitação. Seja pública, seja com parcerias com privados, eu não tenho nenhuma questão ideológica relativamente às parcerias com privados. O que é importante é rapidamente resolver o problema da habitação. E, por exemplo, o recurso. E nós temos em Águeda, muitos terrenos centrais que são bem localizados, onde é possível, de facto, apostar em habitação. Claro que é preciso criar novas centralidades e Águeda tem muito por onde se estender, digamos assim. Apostar, por exemplo, na habitação modular, que é rápida, que é fácil de construir, que é ambientalmente amiga, e em termos climáticos, em termos ambientais, é isso que eu queria dizer, em termos ambientais é muito interessante e, portanto, nós precisamos urgentemente de responder. A Águeda precisa também, e repare que as famílias, encontrar hoje habitação em Águeda é uma autêntica epopeia, sobretudo a custos que as famílias possam o que existe suportar. Está inflacionado. E não só. A habitação está a ser, neste momento, um fator estrangulador do próprio desenvolvimento e da atratividade do próprio concelho. Eu defendo, por exemplo, que o município deve ter um conjunto de fogos, chamadas casas de função, que antigamente existiam, para professores, para magistrados, para médicos. Portanto, a área da saúde, eu há bocadinho falei um bocadinho nela, é uma... Também para atrair esse emprego qualificado. Atrair, e portanto, repare, para que habitantes temporários que passam pelo concelho, sejam professores, sejam médicos, sejam magistrados, sejam outras engenheiros que venham, repare, estamos num setor altamente industrializado e muito dinâmico. Mas quantos fogos, por exemplo, promete construir no caso de ser eleita 12 de outubro? Repare, eu não tenho um número propriamente taxativo para lhe dar, mas repare, nós precisamos largamente de largas centenas de fogos neste momento para responder à habitação, porque a pressão de facto é tão grande e a pressão sobre as rendas... Mas já nos próximos 4 anos, essas largas centenas? É possível fazê-lo, E, portanto, nós estamos apostados em resolver esse problema, ou pelo menos ajudar a resolver, sabemos que não se resolve com um estalar de dedos, mas 4 anos é possível, com todo o background que neste momento existe à volta da habitação, todos os apoios que existem, todo o investimento que está a ser feito, mesmo a nível nacional, é possível, de facto, responder. E, portanto, nós precisamos de largas centenas de... E o António e o CDS também já percebi que sim, queria propostas concretas para esta área da habitação. Sim. Que resolvem outros tantos problemas. Claramente. Como eu dizia, é um desbloqueador porque, por exemplo, temos um polo da Universidade de Aveiro a funcionar ali, ou seja, isto depois envolve residências universitárias, etc. Eu também já lá vou em concreto explicar o porquê, mas há logo um problema de base, que é, nos últimos 4 anos tem-se verificado uma degradação dos próprios serviços da Câmara. Não só, e eu batalhei muito em reuniões de executivo sobre este assunto, por perceber que os serviços da Câmara estavam estrangulados ou por falta de pessoal, houve alterações legislativas, é um facto quanto a isso, que entropiaram um bocadinho os próprios processos, mas hoje em dia é sabido em Águeda. Uma mera licença demora meses. Um processo de obras é uma coisa... Isto é inimigo do investimento, como é óbvio. Nenhum investidor privado, por exemplo, tendo Aveiro a 20 km, vai investir em Águeda. Há investimentos, felizmente, esporádicos de alguns
de alguns particulares, mas não há verdadeiramente uma política pública. Honra seja feita, há coisas que é o próprio Governo Central, o próprio Estado Central que tem de tratar. Eu sou um defensor de IVA zero para a construção. Neste momento, nem é IVA de 13%, nem de 6%. É IVA zero para a construção e para a reconstrução. Não tenho grandes dúvidas sobre isso, mas lá está. Aí tem de ser a Assembleia da República e não o município. Quanto ao município, desde logo, e isto, o programa eleitoral, eu tive muita facilidade de o fazer este ano. Foi pegar-nos há 4 anos. Houve ali 2 situações que realmente foram resolvidas por este Executivo, umas outras que perderam pertinência pelo natural desenrolar do tempo, mas a generalidade das coisas estão lá. E continuam por fazer. E continuam por fazer. Quais são? Vamos a elas. Olha, uma das medidas que eu tinha era a chamada medida Alcatrão à porta. Eu não me cabe na cabeça uma pessoa que constrói, que paga licenças, paga IMT, paga IMI todos os anos e depois não tem Alcatrão à porta. É uma coisa que me custa perceber e esse tem de ser um dos desígnios. No acesso às habitações? Porque temos muitas zonas serranas onde se construía de qualquer forma, nos anos 80, 90, e agora é difícil. Mas Alcatrão de qualidade, não é como o que tem sido colocado agora neste período eleitoral, e não só. Ainda hoje, antes de vir de manhã, fiz um roteiro pelas ruas de Águeda, confesso que foi pelo centro da cidade, nem fui às zonas mais remotas. E Alcatrão colocado há 2, 3 anos está completamente estropiado, é uma coisa impressionante. Depois, mas vamos às medidas concretas. As medidas. Nesta área. O que eu chamei na altura, há 4 anos, e volto com essa medida, porque acho que perde pertinência, não tenho problema nenhum, e dizer que é a mesma de há 4 anos. O chamado Via Verde para a habitação, que é aplicável a imóveis de uso habitacional, para regularizar esses imóveis. Porque muitas das vezes os herdeiros vêem-se com casas devolutas, não têm disponibilidade financeira para proceder à sua requalificação, depois têm de ter projetos, certificados energéticos, etc. Acabam por gastar mais do que depois a vender e não estão para se chatear, e por isso é que acaba por haver muitos imóveis devolutos. O próprio município deveria sim criar linhas de apoio. E aqui já podemos entrar nas freguesias até mais remotas, que também têm algumas áreas devolutas, uma vez que é óbvio que toda a gente tende a querer ir para o centro da cidade, mas era uma forma de chamarmos pessoas para as freguesias da periferia. Nós não somos um concelho, em termos urbanos, não somos assim tão grandes quanto isso. Temos muita área serrana, é um facto, mas podíamos até... Portanto, também pretende incentivar a requalificação de casas devolutas. E depois, por exemplo, há aqui mais uma série de medidas, eu depois, obviamente, farei chegar e tornarei isto público para não tornar amassador, mas há aqui uma questão que me parece essencial, que é no centro da Águeda, e isto toda a gente convirá. Porque eu entendo a política, uma medida pode, ao mesmo tempo, desbloquear uma série de outras. Nós precisamos urgentemente de umas piscinas municipais. As piscinas municipais que nós temos são uma autêntica vergonha, sem querer usar esta expressão que é muito típica do Chega, mas realmente não são condignas, precisamos... por vários motivos de salubridade, de desporto, de turismo inclusivamente, provas nacionais, regionais, etc. Deslocalizar essas piscinas para um terreno que há em frente, onde poderíamos depois também construir residências universitárias. O terreno atual das piscinas poderiam ser construídos ou permitir a construção, potenciar essa construção de apartamentos. Junto a isso, a criação de um parque de estacionamento com 2 ou 3 pisos subterrâneos, porque o estacionamento é um problema no centro da Águeda, com um parque em cima, com zonas verdes. Ou seja, como vê, há aqui várias questões que, atacando um problema, depois em catadupa surgem outros que podemos resolver vários problemas. E eu não vejo estes planos, e não vejo o atual Presidente. Eu não sei o que é que o Presidente pensa da Águeda daqui a 10, 20, 30 anos. Não consigo conhecer o pensamento dele. Ele também não está cá para nos dizer, portanto vamos continuar. Queria também saber aqui as vossas medidas e prioridades no que diz respeito ao bem-estar dos mais idosos, porque Águeda é o 5º município do distrito de Aveiro com mais população, mas também tem aqui já desafios demográficos sérios. O índice de envelhecimento é muito elevado, é mais elevado e está acima da média nacional. Francisco Vitorino, vamos também às prioridades. Se me permitisse, só telegraficamente, em 10 segundos, claro que sim, reforçar um aspecto importante que o Dr. Antero focou, que tem que ver com a questão das casas devolutas no que se passa nas freguesias. Basta viajar um pouco por todo o concelho para perceber o cinzentismo em que estão as nossas freguesias. Há centenas e centenas de casas devolutas a precisar de requalificação. As famílias não têm capacidade para o fazer, muitas vezes com problemas também de partilhas e
e tudo mais, a Câmara podia apoiar até nos materiais. Eu sei que a mão de obra é cara, mas bastava muitas vezes um apoio da Câmara Municipal para dar os materiais, o cimento, a areia, a tinta, e as freguesias mudavam completamente a sua paisagem. É uma medida do seu programa eleitoral? É uma medida do meu programa eleitoral e eu não o foquei porque não me ocorreu. Mas, de facto, porque elas são muitas e nem tudo ocorre, mas, de facto, colocar essas casas no mercado de arrendamento era fácil. Era muito fácil e rápido. E, portanto, era uma das medidas que nós tínhamos. E trazia mais gente para essas freguesias. Agora, centralizava um bocadinho a questão da pressão sobre a cidade. Isso pode sempre causar depois ali, causa sempre outras questões. O que eu propunha há 4 anos e volto a propor é o próprio município. Há formas e há outros municípios que o fazem. Requalificar determinadas habitações, quando comprovadamente os herdeiros ou os proprietários não conseguem fazer isso, e protocolar com a Câmara que aquela casa vai para o mercado de arrendamento e as rendas são para pagar à Câmara as obras e depois disso o arrendamento passa para os proprietários, por exemplo. Claro. Ou seja, como forma de financiamento, digamos assim, que muitas vezes as famílias não têm. Será mais pragmático, no meu entender, fazer... É outra solução que faz parte do seu programa eleitoral. Muito bem. Mas voltando agora aqui, sim, então, esta questão, à terceira idade, há este problema demográfico. Acredito que do seu programa também haja esta prioridade, esta preocupação com esta situação atual no que à demografia diz respeito. Uma preocupação enorme. O nosso Conselho é um dos que, enfim, perdeu população entre 2011 e 2021, perdeu muita população, depois a partir de 2021 com o problema da imigração a coisa estabilizou um bocadinho, mas é preciso apostar de facto em políticas que estimulem a natalidade de modo a que se altere a pirâmide demográfica, porque de facto a pressão sobre as sociedades é imensa e portanto o problema da terceira idade é um problema que é da Águeda, não é só da Águeda, enfim, é um problema das sociedades modernas, não é? Das sociedades ocidentais, isso é o que está a acontecer e é preciso de facto olhar para ele com seriedade. A terceira idade merece todo o nosso respeito e a nossa dignidade. São gerações e gerações que construíram este país e é muito triste ver o isolamento em questão, mesmo nas nossas freguesias serranas, onde o isolamento das populações é imenso. E, portanto, aqui a própria autarquia tem também um papel importante, mas eu tenho, apesar de tudo, uma opinião relativamente diferente no que diz respeito à institucionalização. Enfim, as instituições são importantes, a Águeda tem imensas IPSS, tem, salvo erro, 30 ou 31 IPSS, é um conselho riquíssimo do ponto de vista associativo, e de facto há um conjunto enorme de respostas. Mas eu, por regra e por norma, sou pouco partidário da institucionalização no sentido de colocar as pessoas na dependência de outras quando o que nós deveríamos estimular era a vida independente. Não é? Ou seja, portanto, em Águeda nós temos uma experiência, enfim, um projeto de casas autónomas, há uma instituição que tem umas casinhas autónomas ao lado da instituição, é uma ideia excelente, fundamental, mas o ideal seria manter as pessoas na sua habitação, nas suas casas, com alguém que pudesse, até que as pessoas tivessem mobilidade e pudessem, enfim, resolver a sua vida, ter alguém que as ajudasse naquilo que elas não sejam capazes de fazer. Claro que, enfim, tudo isto tem um limite, enfim, no limite da vida, enfim, na dependência absoluta. Mas tem alguma medida no seu programa nesse sentido? Tenho. Não só para a terceira idade, como também para a deficiência. Não é? Porque uma coisa, embora não seja a mesma coisa, mas o problema da terceira idade e o problema da deficiência é, essencialmente, um problema de direitos humanos. E nós estamos a defender os direitos humanos se dermos às pessoas a dignidade que elas merecem. E a dignidade que elas merecem não é colocá-las na dependência de uma cama, digamos assim, ou deitadas numa cama, é apoiá-las naquilo que elas necessitarem e até que elas sejam
autónomas, capazes de desenvolver a sua vida. E, portanto, quer para a deficiência, quer para a terceira idade, eu aposto muito na questão da vida independente e, portanto, e há projetos para isso, há candidaturas para isso, havendo a possibilidade, de facto, de haver pessoas que apoiem as pessoas com deficiência e que apoiem a terceira idade, mantendo o máximo possível nas suas habitações, é sempre preferível a institucionalizar. Institucionalizar é sempre descaracterizar. Antero Almeida, o bem-estar dos mais idosos também é uma prioridade para o CDS? Sim, obviamente que sim, porque é isso, subscrevo, não vou estar a repetir, creio que é unânime, não há grande discussão. Do ponto de vista prático, muitas são as ideias sobre isso, e obviamente que o tema da terceira idade e dos mais idosos anda sempre de mãos dadas com a saúde e anda também de mãos dadas com a habitação, porque muitas das vezes os idosos vivem em casas mais degradadas, com condições térmicas deficientes, ou seja, voltamos à questão da habitação, por isso eu há bocado referi, eu se for preciso, de certeza que neste debate referirei o urbanismo em todos os temas, porque entendo mesmo que é desbloqueador. Nomeadamente, nós, por exemplo, lá em Águeda, foi implementado há cerca de 2 anos uma linha com uma carrinha elétrica de 9 lugares, que faz um pequeno circuito na cidade de Águeda para habitar os aguedenses também a saber que aquela carrinha circula e que podem usá-la para ir do ponto A ao ponto B. E eu, na altura, o que referi, saudei essa medida e disse que essa medida deveria ser replicada pelas freguesias, porque nós, efetivamente, tendo muitas zonas serranas, que é onde se situa a maior parte da população idosa, ou pelo menos a mais desacompanhada, porque os filhos estão em Lisboa, ou estão em Águeda, ou estão em Aveiro, ou estão em Lisboa ou no Porto, e ficam as pessoas a 20, 30 km do centro da cidade. Obviamente que os idosos no centro da cidade têm outra facilidade, se calhar têm os filhos mais perto, e creio que as medidas deveriam ser uma discriminação positiva para as zonas serranas. Dito isto, obviamente que essa linha, até porque a tendência é esta no país, a questão da saúde é uma questão nacional, com a dificuldade de ter médicos e médicos de família. Nós em Águeda, a atual Câmara também concentrou os serviços e, do meu ponto de vista, eu até aceito, porque os recursos sendo limitados, se calhar essa é mesmo a solução. Agora temos é dar uma alternativa para que as pessoas tenham acesso médico. Mas já que falam na saúde, foi apresentada recentemente a Estratégia Municipal da Saúde, e penso que a devem conhecer. E a minha pergunta é se é ou não um programa ambicioso, porque foi desta forma que foi apresentada também pelo Executivo, e não sendo que medidas... Que alterações é que propunham e que vão, se calhar certamente, rever o documento se ganharem as eleições? Olha, a saúde é um tema complexo, não é? Vasto, e o Sr. Presidente da Câmara, enfim, é pena que não esteja aqui, porque eu gosto de falar das pessoas na sua presença e não na sua ausência. Era importante haver aqui algum contraditório e discutirmos também, não temos que estar sempre em acordo ou sempre em desacordo. Há coisas positivas que a Câmara fez e que eu defendo, enfim, a questão da concentração, como o Dr. Antero acabou de referir, e a aposta no edificado, portanto, a construção de Mas, por exemplo, centros resolve de saúde. A falta de profissionais? Não resolve, porque, repare, a questão é que não basta ter centros de saúde equipados, e, de facto, a Câmara apostou não só nos centros de saúde, mas também na urgência do hospital, enfim, fez ali um investimento grande, e isso é positivo, só que o Sr. Presidente da Câmara, teimosamente, não é, continua a considerar que a questão da falta de médicos é um problema exclusivamente do Estado Central. Ele deixa de ter alguma razão. De facto, o Poder Central tem de resolver o problema da saúde. É para isso que, enfim, que o nosso Estado Social existe e o Serviço Nacional de Saúde é da competência exclusiva do Governo. Mas as câmaras, um pouco por todo o país, as autarquias, têm feito um esforço para atrair gente. Há bocado falámos da habitação, estamos sempre a bater na habitação. Uma das formas de atrair, de facto, médicos para o Conselho é disponibilizar-lhe habitação, por exemplo. E está disposto a fazer isso? Estou disposto a fazer isso, precisamente com as casas de função que há bocadinho falei, não é? Que outras medidas para atrair médicos, por exemplo, para a Águeda? Repare, essa é uma fundamental. A outra, enfim, é garantir, como se deve garantir a todas as famílias que querem vir residir para a Águeda, a existência de creches,
de pré-escolar onde colocar as crianças, que é uma outra fragilidade que existe, não é? Com este boom migratório que existiu ultimamente. A questão das creches é um problema e, repare, são tudo fatores. A habitação, onde colocar as crianças, as vagas nas escolas, não é? A própria rede escolar, que é uma coisa que eu conheço bem, e eu nem quero ir por aí porque não quero misturar as duas funções. Vou evitar falar de educação precisamente para não ter que falar de coisas em causa própria que não gosto de falar. Mas, portanto, repare, para atrair mão de obra qualificada, seja ela qual for, neste caso médicos, não é? É preciso dar condições às famílias. Ninguém se vai deslocar para um concelho se não tiver habitação, se não tiver onde colocar os filhos nas escolas, se não tiver portanto, são transporte medidas adequado. para atrair médicos para o concelho. É preciso. E o Presidente da Câmara tem resistido a isso. Ele discorda. Não concorda que seja Que outros projetos tem para a saúde, Antero? Já agora só aproveitar para complementar, porque efetivamente é uma realidade. O atual Presidente diz que não está disposto a entrar em leilão. Porque realmente se o médico, se o próprio município vai contratar médicos, depois o município ao lado dá mais 500 euros, depois o outro dá mais 500 e ele diz que recusa-se a entrar no leilão, mas lá está, ele não estando, não vamos entrar por aí. O facto é que, por exemplo, relativamente às creches, ainda há meses fechou uma creche em Asquins, numas instalações do próprio município, onde há anos que aquilo não vê um balde de tinta. Ou seja, e torna-se difícil depois ter políticas públicas. Mas só relativamente à saúde, deixe-me só dizer aqui uma coisa que eu há pouco não referi, porque enverdámos por outro caminho, mas que me parece... Eu queria voltar depois à infância. Exato. E às creches. Relativamente à questão da saúde, eu entendo que é preciso dinamizar o Conselho Municipal de Saúde, porque foi um órgão que insistentemente foi criado, porque nós insistimos muito em Assembleia Municipal, nomeadamente, mas foi criado, lá está, foi o Proforma, porque verdadeiramente pouco ou nada consulta, digamos assim, não deixa de ser um órgão consultivo. Obviamente que essa questão Mas esta estratégia municipal de saúde tem lacunas? Eu diria que do ponto de vista teórico eu consigo aceder, eu vi o documento, votei favoravelmente, mas os documentos são depois o que fazemos deles, o que implementamos a fazer diagnóstico. No dia a dia. Exatamente. Depois uma outra questão que eu gostava de pelo menos estudar, e isso eu tenho no meu programa eleitoral, estudar, pelo menos discutir, porque há municípios que o fazem, contratação de seguros de saúde. Há uma série de temas onde eu não sou nada ideológico, na educação, na saúde, na justiça. As pessoas querem ter saúde e ser tratadas. Se é no privado, se é numa PPP, se é no público, seja o que for, as pessoas querem ser tratadas e as entidades públicas têm de tratar as pessoas. Seja seguros de saúde, seja lá está a contratação de médicos para atos simples, porque muitas das vezes isto também é uma resistência do Sr. Presidente da Câmara e já tivemos esta discussão várias vezes em reunião de Câmara. Eu defendo, por exemplo, nas zonas mais remotas que eu referi há pouco, muitas das vezes, olha, eu vejo pela minha avó. A minha avó fala com a vizinha do lado, se a vizinha do lado se queixa do pé esquerdo, ela à noite já lhe começa a doer o pé esquerdo. Muitas das vezes, depois tocamos aqui no tema da saúde mental, que está tão em voga, e não é à toa que a taxa de suicídio entre os mais idosos tem aumentado nos últimos anos, precisamente pelo abandono, pelo estarem sozinhos, e muitas das vezes eu defendo, e acho que era uma medida simples, barata, uma carrinha com um médico contratado pelo município? E que ia às zonas mais remotas. Eu costumo dizer isto na brincadeira, até podia ir lá o CDS roubou esta medida ao PS. Roubou-lhe a medida? Roubou. Pronto, não sei. Mas se calhar... Mas fico satisfeito que ela fosse cumprida. Era nosso. Às vezes podemos enviar o senhor do café da esquina, mas vestimos-lhe uma bata branca e pomos o senhor a apertar o pulso e a tirar a atenção ao Sr. Manel, e o Sr. Manel diz, durante 15 dias, pá, teve cá o doutor e eu estou muito bem. Isso às vezes é mais uma questão psicológica propriamente do que saúde, ou seja, e o Sr. Manel já não tinha de ir depois às urgências, porque muitas das vezes... isto é real, eu não nada contra, porque eu percebo. Muitas das vezes os mais idosos querem companhia, então começa-lhes a doer, que é para irem para o hospital, para terem companhia onde falar. Isto é uma verdade e não recrimino isso. Mas, Francisco, queria voltar aqui às creches. Eu queria voltar às creches, mas já agora sobre a história do sistema de saúde móvel, que é uma medida nossa também já há 4 anos e que nós mantemos também, que é o trazer as pessoas à saúde e levar a saúde às pessoas. O trazer as pessoas à saúde significa que, enfim, em protocolos conjuntos de freguesia, com IPS e esses,
é possível uma espécie de transporte a pedido, trazer as pessoas aos centros de saúde, sobretudo aqueles que vivem em zonas mais remotas, como é o caso da nossa zona serrana. O posto de saúde móvel é uma medida muito simples de implementar. Nós temos no nosso programa, tínhamos há 4 anos e mantemos agora, e fico satisfeito também por o Antero a referir. Relativamente às creches, queria só referir o seguinte. Nós, enfim, há bocadinho eu dizia que ninguém vai viver para um concelho se não lhe oferecer, sobretudo se for mão de obra qualificada, não é? Em áreas onde o concelho é carente, e há várias onde o nosso concelho é carente, não é? Nós somos uma zona brutalmente industrializada, não é? E as empresas têm muita dificuldade em atrair mão de obra qualificada. Não é? A habitação é um dos fatores. A questão das creches, deixa-me só referir isto. Eu não sou nada, não tenho nenhuma opinião negativa a que exista uma creche pública, uma creche municipal, até com horários desajustados. Eu não defendo aqui a questão da abertura 24 horas, porque se nós tivéssemos uma creche aberta 24 horas, haveria com certeza alguém que ia lá pôr as crianças a dormir. Não é isso que se pede. É uma creche com horários ajustados às necessidades das pessoas. Se há famílias, se há trabalhadores que trabalham por turnos, têm horários mais exigentes e que precisam de uma resposta, porque não têm resposta de retaguarda, não têm família de retaguarda e precisam de uma resposta... Portanto, uma creche municipal. Uma creche municipal que, com um horário mais ajustado às necessidades, enfim, dentro de determinados limites e com regras, obviamente, mas que respondesse. Neste momento é uma carência enorme que se sente, sobretudo em famílias, enfim, ou famílias monoparentais, ou famílias que não têm apoio de retaguarda, seria uma necessidade perfeitamente identificada. Já que acabou por lançar aqui um bocadinho o tema da indústria, é um concelho realmente mega industrial, eu dizia até na introdução, que é conhecido como a capital da bicicleta, mas referiu também a falta de oferta de emprego qualificado. Certo. Depois também acaba por influenciar ou não a fixação dos jovens, não é? Queria saber então também medidas para inverter esta situação e também criar emprego qualificado em Águeda. Bom, relativamente à indústria, eu costumo dizer que a indústria de Águeda fala por si, ou seja, são décadas de inovação, de empreendedorismo e de crescimento. E verdade seja dita, é o que tem valido a Águeda. É mesmo. Mas ainda há espaço para crescer mais? Eu entendo que sim, mas nós atualmente, e por isso eu referi há bocado e disse isso mesmo, eu posso atrair quantas empresas eu quiser, mas eu depois não consigo fixar as pessoas porque depois elas não têm... Um casal novo... Mas estamos a voltar aos mesmos problemas, já falámos sobre eles. Claro. Obviamente que sobre a questão da indústria, eu pugno desde que estou nestas andanças políticas, a Águeda faz muita gala em dizer que tem os impostos mais baixos do país, porque isenta, isto é, o que competiria, a parcela que competiria ao município, em termos de IRS, de IMI, etc. Mas, no entanto, a derrama está sempre no mais alto. Ou seja, acaba por ser, tendo muita indústria, acaba por ser relevante também esse pagamento dessa derrama. E é óbvio que num país onde as empresas já são sacrificadas com centenas de impostos, porque as pessoas têm de ter esta noção, aí lá está, se calhar estamos a ir para uma zona mais ideológica, mas as empresas pagam muitos impostos, têm muitas obrigações. E se calhar podíamos libertar esses impostos de derrama, por exemplo, estou só a dar um dos exemplos, poderíamos libertar esse dinheiro para outros investimentos. É óbvio que recentemente... Poderiam ou é o que vão fazer se... Pois, poderia ser feito. Eu quero o bem da Águeda. Eu não me importo, para mim as ideias não têm dono. Têm um criador, é o facto, tem alguém que pensa nelas, mas se for uma boa ideia, se alguém disser, olha, realmente é uma boa ideia, vou implementar, não tenho problema nenhum. Eu, sobretudo durante o primeiro mandato em que fui vereador, fiz muitas propostas, todas elas chumadas, porque não podia haver propostas aprovadas pela oposição, mas eu sempre disse, se acharem que é bom, implementem, não tem problema nenhum. E daí que até referi-se há pouco aquela medida que eu confesso que até nem tinha presente, que também estava no programa do PS. Mas a própria indústria precisa, se calhar, só deste carinho, digamos assim, deste apoio, porque ela por si vale por si, ou seja, em termos de políticas públicas do município,
Obviamente que o município tenta ser portas abertas, mas há uma específica, e eu aí é uma das que já constava e vai constar novamente, tem a ver com a qualificação de processos de interesse municipal. E este processo de qualificação de interesse municipal prende-se não só com pessoas particulares, mas sobretudo com pessoas coletivas. Ou seja, se há um determinado investidor que quer comprar um terreno, quer edificar, construir um pavilhão, uma fábrica, que vai criar riqueza, vai criar emprego, eu entendo que da parte do município deveria ter um gabinete de apoio para que o processo fosse mais célere. E vai criar então esse gabinete? Isto é uma discriminação positiva assumida. Eu percebo que quem quer construir uma casa também sente essa dificuldade e a vida custa a todos, mas eu entendo que realmente, se fosse determinado processo, deve ser catalogado, seja um empreendimento turístico, um alojamento local, o que for, mas se for catalogado como de interesse municipal, deve ter um tratamento preferencial, porque depois os investidores, como se costuma dizer, tempo é dinheiro e muitas das vezes partem para outros concelhos. Como me foi dito há pouco tempo, também a suposta fábrica chinesa que vinha, que era um investimento de não sei quantos empregos, de 600 postos de trabalho, com investimento de não sei quantos milhões de terrenos, pelos vistos, aparentemente, estou à espera da próxima reunião para questionar isso, já houve esse desinteresse. Lá está. Não sei se foi por burocracias, não desconheço os motivos, mas o facto é que seria pertinente fazer esse gabinete para haver essa celeridade. Francisco Vitorino levantou também aqui esta questão da falta de oferta de trabalho qualificado. Como é que pensa mudar isso? Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Olhando para a questão numa perspectiva um bocadinho mais lata, há duas formas de ver a relação entre a autarquia e as empresas, ou entre a autarquia e o tecido empresarial. Uma forma minimalista, e eu diria que se a Câmara não estorvar, já ajuda as empresas. Às vezes estorva. E quando digo estorva, demora imenso tempo a decidir processos, não é célere. Esta questão que falava aqui o Antero. Exatamente, cria dificuldades aos empresários, enfim, há algum descontentamento relativamente a isso. Portanto, há uma forma minimalista de olhar para isto. Se não estorvar, ajuda. E depois há outra, que é aquela que eu defendo, não é? que é o facto de a Câmara, obviamente, não manda nas empresas, nem manda nos empresários, evidentemente, mas pode ser um facilitador. E se a Câmara for um facilitador, repare, no sentido de ajudar a criar uma espécie de ecossistema económico em Águeda, que junte as empresas, a investigação, as universidades, o tecido social, criar uma espécie de conselho económico e social dentro do conselho, é uma das nossas propostas. Se viabilizar essa ponte, não é, entre as diferentes áreas que impactam no desenvolvimento, a Câmara tem aqui um papel fundamental, um papel muito importante. Sobretudo naquele que é o cluster fundamental do nosso desenvolvimento. E estou a falar no setor das duas rodas, nas bicicletas, como já referiu, estou a falar, por exemplo, no setor da iluminação, estou a falar, por exemplo, no setor da metalomecânica, onde somos fortes, o setor das indústrias criativas, portanto, que estão a emergir muito também no nosso Conselho. Portanto, se a Câmara for capaz de ser uma espécie de polo agregador destes vários fatores que impactam no desenvolvimento, faz um excelente papel e é isso que eu me proponho fazer. Portanto, neste momento está por fazer. Queria também abordar aqui esta questão, e estamos quase a terminar, das acessibilidades e da mobilidade. Parece que esta via rápida entre Aveiro e Águeda está prestes a tornar-se uma realidade e vai reduzir em 60% o tempo de viagem entre as duas cidades. Mas demorou algum tempo, mas é uma ótima notícia também para os residentes de Águeda. Eu acredito que pode ser uma boa notícia para a Águeda, e digo pode ser por um motivo. Eu recordo-me da primeira vez que foi a reunião de Câmara a aprovação da ligação Águeda-Aveiro, que era uma coisa já desejada há décadas. Eu recordo-me das minhas palavras e da minha... Foi uma declaração de voto, eu votei favoravelmente, é o facto, tem asseguradas aparentemente verbas do PRR, mas fiz questão isto já foi há cerca de 2 anos, fiz questão de deixar alguns alertas, porque é uma oportunidade, mas pode ser um risco. E eu não gosto de ser velho do Restelo, gosto de explorar todas as oportunidades, mas isso implica trabalho. E digo isto porque Aveiro tem-se desenvolvido exponencialmente, e então no urbanismo nem se fala, e se nós colocarmos, se já assim é difícil, e eu hoje em dia conheço muitas pessoas que vivem na Praia da Barra, na Costa Nova, e têm os negócios em Águeda e vêm e vão todos os dias. Se pomos Aveiro a 14 minutos, ou nós trabalhamos o urbanismo, e prometo que não volto a falar mais do urbanismo, ou deixamos passar a oportunidade, porque o facto é,
Se as pessoas têm todo o interesse em viver em Águeda, mas depois não podem, bem, eu também, olha, vou viver para Aveiro porque também só estou a 13 ou 14 minutos de Águeda numa via rápida e excelente. O que eu defendi na altura é, nós passamos tantas décadas a dizer eu quero, que depois já não nos questionamos se realmente precisamos. Porque hoje em dia custa-me perceber qual é a lógica de, por essa Europa fora e pelo mundo todo, cada vez se aposta mais na mobilidade suave. Veículos elétricos, transportes públicos, uma rede efetiva de transportes públicos, e nós em 2025, 2026 estamos a começar a construir uma via rápida com pontes enormes ali na zona de logo a seguir a Travassor, na zona de Eirol, e até do ponto de vista ambiental custa-me a perceber este projeto, mas tudo bem, a maioria assim o quer. Eu não é que seja contra, tenho algumas reservas sobre isto. Eu mais rápido eletrificava a linha do Voga para o pêndulo das pessoas entre Aveiro e Águeda, que vivem em Águeda e trabalham em Aveiro ou vice-versa, e trataria de a IC2, por exemplo, requalificá-la e ter um acesso direto à A25 e à A1. Era uma situação muito mais barata, muito mais célere, e que implicaria menos custos. Mas admito que é uma oportunidade que eu acho que já estamos a deixar passar, porque se ela for começar a ser construída para o ano, efetivamente não temos habitação que chegue para as necessidades das pessoas. Francisco Vitorino, concorda? Há medidas mais urgentes a serem tomadas do que esta ligação rápida? Não. Eu concordo que, que a ligação à Águeda-Aveiro é fundamental, é um anseio de mais de 40 anos dos aguedenses, mas concordo com o Antero que se nós não tivermos capacidade de fixar talento no Conselho, se não formos capazes de dar à mão de obra qualificada, de que eu falava há bocadinho, as condições que já aqui abordámos e que eu não vou voltar a elas, não é? Corremos o risco de o vai-vai ser no sentido de Águeda-Aveiro e não Aveiro-Águeda. Não sei se me faço entender. E, portanto, eu aí não tenho... sou contra velhos do Restelo, mas espero não me enganar. Não é? Espero não me enganar. Se nós não formos capazes de ganhar esta batalha do desenvolvimento, da atratividade do Conselho, da captação de investimento, mas investimento que pague salários condignos, não é? E depois todas as estruturas de retaguarda de que já falámos, escolas, creches, enfim, habitação e por aí fora, se não formos capazes de fixar as pessoas aqui, corremos o risco de ser uma oportunidade perdida e de ser uma ótima forma de chegarmos à praia rapidamente, não é? Mas tem muito pouco mais que isso. Falar em Águeda também é falar de Agitágueda. E sei que aqui o Francisco Vitorino defende que é um festival que deve evoluir para um modelo de autofinanciamento. Antero, peço desculpa. Deve evoluir para um modelo de autofinanciamento. A população também vai dizendo, pelo menos algumas vozes, que é gasto muito dinheiro que podia ser encaixado noutras necessidades. Certo. Esse é um excelente tema e vou tentar o mais telegraficamente possível. É um tema complexo, é um tema que é dado a muitos mitos, digamos assim, muita contra-informação. A contra-informação é com a oposição o Agitágueda acaba, que com a oposição aquilo vai ser o fim do mundo. Depois também consigo ouvir ainda em 2025 que o Agitágueda é feito com fundos comunitários. Ainda há semanas ouvi isto e eu fiquei de queixo caído, como é que é possível? Mas a questão tem a ver com onde é que paramos. E eu ainda recentemente... O orçamento cresce todos os anos. Ainda recentemente fui alvo de algumas críticas, digamos assim, das pessoas que diziam, se calhar não devias ter falado disso, porque é difícil estar no espaço público e na política, queres ser eleito, não podes falar mal do Agitágueda. Não é falar mal do Agitágueda, é propor soluções alternativas. O Agitágueda... Qual é a solução? Para ser concreto. A solução, para mim, no imediato, sem estar eu não estou lá dentro da organização, mas do que me é dado a conhecer, o Agitágueda tem pouquíssima fonte de rendimento. Porque a Câmara vai libertando verbas, efetivamente, à saúde financeira, e então gasta mais 100, depois para o ano gasta mais 100 e gasta mais 100. E é a altura, se calhar, de pôr um travão, ou no dinheiro, ou se calhar, eventualmente, nos dias. Se nós fizermos 23 dias seguidos de um festival... De entrada gratuita. 23 dias de entrada gratuita. A maior parte das pessoas pelo país fora fica de queixo caído quando houve uma coisa destas. Eu recentemente... Mas o que é que defende? Que medidas? No imediato, eu acredito que reduzindo
concentrando o Agitagda em 2 fins de semana fortes, de quinta, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, com uma programação forte e diversificada, onde consigamos depois também explorar a parte turística, creio que o objetivo do Agitagda fica Mas com cumprido. A entrada paga? Eventualmente eu gostava de ter estudos sobre isso, se as pessoas deixariam de ir se pagassem, por exemplo, €1. Eu não estou a dizer que eu defendo, eu gostava de ter estudo, já que se estudam tanto os impactos económicos, eu gostava que esse estudo perguntasse às pessoas, olha, se for lá e pagar €1, você deixa de ir. Sem esses elementos torna-se difícil. O facto é que, e os comerciantes à volta, eu ainda recentemente falei com um comerciante que está praticamente em frente ao Agitagda, que nos outros anos era um defensor acérrimo. Eu perguntei-lhe, honestamente, o que é que me diz do Agitagda, do que passou, do que foi e do que perspectiva? E a pessoa disse-me isto, o Agitagda morreu. Eu também não quero ser tão fatalista, mas... Francisco, queria também ouvi-lo em relação a este tema. É um tema muito importante. Eu abordo a questão do Agitagda numa perspectiva mais ampla do modo como encaramos o desenvolvimento, não é? O desenvolvimento em Águeda tem sido muito encarado com base em fenómenos casuísticos. É o Agitagda, é o Pai Natal, enfim, são eventos que permitem ao Executivo Camarário, enfim, fazer show-off, muito marketing à volta disso. Tenho visto estudos, enfim, não sei quem os faz, nem de onde vêm, que atribuem ao Agitagda um retorno brutal. Eu não sou contra o Agitagda, eu estou como... 8 milhões de euros, se não estou em erro. Como o Antero, esta ideia de que nós estamos contra, nós não estamos contra. Acho que está na hora de dar o salto. Olha, mas que salto é esse? Quero saber logo, em concreto. O local onde se faz. Para mim, neste momento, o Agitagda, no local onde está, é um risco brutal do ponto de vista da segurança. São milhares e milhares de pessoas que se acumulam ali, numa situação, eu não sou técnico de proteção civil, longe de mim estar aqui a meter a folha em seara alheia, eu tenho receio de lá estar em noites em que é uma afluência gigante. As pessoas não tinham para onde fugir, aquilo seria uma catástrofe ali se houvesse uma desgraça qualquer. Portanto, é preciso encontrar um espaço maior. E a Águeda tem-no, enfim, mesmo à beira do rio, do outro lado, é preciso casar o Agitagda com a zona ribeirinha, há espaço por onde crescer, numa outra perspectiva. Depois também, repare, uma das coisas que as pessoas se queixam, o Agitagda é Águeda e o resto do Conselho. Qual é o retorno para o resto do Conselho? O comércio local. Temos medidas para o comércio local concretas. O comércio local beneficia o quê? Com o comércio local fora da cidade, não é? O quê com o Agitagda? É preciso questionar, é preciso eventualmente descentralizar o Agitagda, descentralizar o Pai Natal, isto é, levá-lo às freguesias também, para que, enfim, como se costuma dizer, ou haja moralidade ou comam todos. E neste momento não estão a comer todos, longe disso. Não é? E, portanto, é muito discutível. Acho que o Agitagda é uma ideia genial e enfim, transformou-se, de facto, num evento de âmbito nacional e internacional, mas é preciso agora também adaptá-lo ao seu próprio gigantismo. Ou seja, já não é possível continuar a fazê-lo com o mesmo figurino de que se fazia há 8 ou há 10 anos atrás. E defende também o modelo de autofinanciamento? Ou manteria as entradas gratuitas? Eu aí preciso de mais estudos para perceber isso. Aquilo que sei é que outros festivais à volta, estou a falar de Cantanhede, estou a falar eventualmente de Anadia, não é? Onde, não tenho a certeza se Anadia se paga, mas em Cantanhede penso que sim. E as enchentes continuam a existir. Ou seja, se calhar, e aqui tenho algumas dúvidas, mas, enfim, estou a colocar essa hipótese, não é? De encontrar, de facto, outras fontes de financiamento para que do erário público não saísse todos os anos investimentos que estão acima de €1 milhão. E apostar nas fontes de financiamento. Que é outra questão, publicidade, etc. Só que essas coisas dão trabalho. É muito importante para as associações, é verdade, as associações, enfim, que estão lá e precisam do apoio da autarquia. Acho que a ideia é feliz, não é? E eu defendo que as associações devem continuar a ser apoiadas dessa forma. Estou muito preocupado com o local e com o afunilamento do modo como está pensado. Acho que é preciso agora dar o salto e olhar para o Agitagda numa perspectiva de concelho e não numa perspectiva só de cidade. E são precisas mais iniciativas além do Agitagda para promover também eventualmente o turismo? A Águeda é muito mais do que chapéus de sol, não é? Portanto, é preciso promover também os outros setores, desculpa. Nada. A questão é mesmo essa, mas já há muitos anos que eu defendo isso. Hoje em dia tem essa marca, é os chapéus coloridos, claro. Mas se nós formos a pensar, a mais-valia é a diversidade de cores. Isso é que atrai as pessoas. Se for chapéus de chuva,
se forem leitõezinhos, se forem garrafinhas de espumante, se forem fechaduras, se forem bicicletas de diferentes cores, se calhar acabamos por ter o mesmo efeito e apelamos à nossa história conselhia. É um bocadinho por aí. Isto foi dito já várias vezes em reunião de Câmara. Uma das ruas podia ser vendido, não vou aqui citar marcas, mas ou uma cerveja ou um refrigerante, ou seja o que for, e dali tentarem buscar algum financiamento. As receitas com publicidade são praticamente irrisórias e é contra isso que eu me bato. Porque os festivais à volta também evoluem, os outros municípios também acabam por apostar nisto, e está a altura de nós reformularmos Muito bem. Chegámos ao fim do nosso tempo e entramos naqueles 30 segundos. Francisco Vitorino, começando por si, mensagem ao eleitorado de Águeda, por favor. Olha, eu entendo que, enfim, estou em excelentes condições para assumir o exercício de Presidente de Câmara, não só pelas minhas competências pessoais, mas também profissionais. Ao longo de mais de 20 anos que desempenho funções de diretor de escola, conheço como ninguém as nossas famílias, conheço como ninguém o tecido social, conheço o Conselho profundo, sei ouvir, sei escutar e, portanto, acho que neste momento um Presidente de Câmara, um Executivo camarário deve ouvir as pessoas, deve ouvir os seus anseios e agir em conformidade. Antero, por favor. Bom, eu entendo que reúno essas condições de ser Presidente de Câmara por um motivo. Estou já na política conselhia, este é o meu segundo mandato. Conheço perfeitamente todos os dossiês, dou sugestões, contacto diretamente com as pessoas. Temos candidaturas fortes mesmo nas freguesias, para a Assembleia de Freguesia, de pessoas que elas próprias são próximas, residem nesses locais. Somos transparentes, toda a gente nos conhece, sabe aquilo que pensamos. E não, esta é uma candidatura de coragem por Águeda e para todos. Muito obrigada. Obrigada por terem participado neste debate sobre Águeda. Relembro que o atual autarca, candidato a um terceiro e último mandato, foi o único a não aceitar o nosso convite. E recordo também que vamos, deste lado, continuar a contar-lhe Portugal, a trazer o debate da sua terra e as propostas dos candidatos à sua autarquia. Muito obrigada.